pessoal! Tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Vamos trocar uma figurinha hoje? A gente vai trocar uma ideia muito legal com uma pessoa que tem 30 anos de experiência na carreira. E olha que curioso, ela saiu da construção civil para publicidade, marketing e entretenimento. Não, segura, calma. Ela tem uma pet que bateu lá na porta da casa dela e invadiu a casa. E o nome é o máximo, gente. Amiga. Amiga, se você estiver ouvindo aí, olha, pra você, deve ser uma fofa, bagunceira. Ela é casada com o Stepan. E hoje a gente tá com a Ana Boiadian. Falei certo? Certíssimo. Acertei! Nome difícil. Muito difícil, bem-vinda. Obrigada, Dai. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com você aqui hoje. A gente vai conversar bastante sobre a trajetória dela, do que ela vai nos contar. E aí, a gente brinca aqui que a gente vai esquentando, né, os assuntos. Então, me conta, como é que foi a sua trajetória até aqui? Vamos lá. Eu comecei uma menininha tímida na Zona Leste de São Paulo, filha de pernambucanos e com uma vontade imensa de sair do bairro, de conhecer as pessoas, de construir relações. E eu acho que isso estava claro para mim desde cedo. Eu me aventurei no mercado profissional aos 14 anos e foi... falar isso nos dias atuais parece estranho, mas na minha época as pessoas começavam mais Super cedo. é. E aí, quando eu fui para o colégio fazer colégio técnico, ensino técnico, eu falei, esse é o momento que eu tenho. E eu queria estudar à noite. E aí foi um trabalho de convencimento, sabe? Sim. A minha mãe sempre foi uma mulher... A minha mãe é uma mulher muito corajosa, então sempre estimulou muito, óbvio, com todos os cuidados, mas ela sempre foi a pessoa que empurrou. E meu pai, né, acho que com um perfil mais protetor, sabe? De cuidar da filhinha, da pretinha do pai, assim, ele segurava mais. E aí nós tivemos uma super missão, eu e minha mãe, de convencer o meu pai a me deixar trabalhar. Eu comecei a fazer ensino técnico em secretariado e eu entrevistava os pais dos meus amigos. Que legal! Eu ia nas festas e aí eu chegava e falava, tia, o que você faz? E aí, tio, o que você faz? Porque eu queria entender o que eles faziam para saber se tinha jeito, se eu conseguia arrumar um trabalho junto com eles. E a mãe de um amigo, contei pra ela, olha, eu comecei a fazer secretariado. Ela falou, um dia você vai trabalhar comigo. Eu, pronto, eu já estava contratada nesse minuto. Naquele level, não, é a minha chance, abriu aqui, ó. Eu tinha certeza. Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, a tia Flor me chamou pra trabalhar com ela. Ela me falou, eu falei, Aí eu voltei e falei, ô tia, eu posso trabalhar com você se você quiser. E aí a gente ia convencer meu pai, né? Meu pai falou, de jeito nenhum, a tia tá muito jovem pra andar de transporte público sozinha, que não sei o quê. E aí minha mãe falou, não, eu acho que dá, vamos entender. Vamos lá, vou fazer o caminho com ela, vamos entender como que a gente faz isso. E aí a Flor foi na minha casa falar com os meus pais. Olha, a mãe dos meus amigos, e falou, não, a Aninha pode ir comigo, a gente mora perto, eu passo aqui, pego ela vai de carro comigo, volta comigo, se vocês deixarem, ela pode trabalhar comigo, né? Vai lá começar como assistente, estagiária, não sei o quê. E foi assim que eu comecei, aos 14 anos. Legal! E aí eu trabalhava nesse escritório da mãe dos meus amigos durante o dia. À noite eu ia pro colégio, meu irmão me levava pro colégio, me buscava. E eu fui dando os meus primeiros passos, né? E eu acho que foi aí que eu comecei a sair do bairro. Que eu entendi que dava para sair do bairro, que dava para sair do estado, que dava para sair da cidade, que dava para sair do estado, que dava para sair do país. E comecei com 14. Depois disso, 5 anos depois desses trabalhos, né, nas empresas dos amigos, da família, eu fui para Paulista trabalhar numa construtora. É uma construtora que trabalha com obras públicas, conjuntos habitacionais, a parte de saneamento, Sim, tratamento, era grande já. coleta e tratamento de água e esgoto. E aí eu conheci a minha primeira mentora, a primeira mulher poderosa da minha vida, que eu acredito que é importante ter referências. Eu conheci Isabel de Cássia Garcia, mulher elegantérrima, que andava no escritório com aquela saia lápis,
sabe? E que era super inteligente, respeitada. E eu olhava e falava, eu quero ser igual a Isabel. Né? Então, eu copiava os movimentos da Isabel. Eu seguia os passos da Isabel. E aí, teve uma época que me apelidaram de Isabelzinha. Eu nada mais era que a garota de recados da Isabel, mas eu me sentia. Eu falei, não, estão me enxergando como a Isabel, me deram o título de Isabelzinha, eu venci na vida. Não, tô Era feliz. isso que eu queria. Era. E ela foi a minha primeira grande mentora, sabe? A primeira referência feminina profissional, que eu olhava, assim, eu admirava a forma como ela se colocava nas reuniões, num ambiente predominantemente masculino. Sim, construtora é só isso, né? Ela entrava nas reuniões com 20, 30 engenheiros e ela dava a letra, papo reto e direcionava. E era super respeitada. E eu falei, é isso. É isso que eu quero. É E essa a aí, referência. como é que foi sair de lá? Então, depois de 5 anos, 5 anos você ficou lá. Eu tenho esse histórico aí de relacionamentos longos. Ficar a construção. Isso daí é uma coisa muito positiva. A felicidade, estudos agora comprovam que as pessoas felizes são as que mais têm relacionamentos duradouros. Ah, que legal. Eu acho que eu posso ser avaliada aí nesse estudo. Aí, ó, viu? E aí era época de universidade também, eu comecei estudando direito, fiz 1 ano de direito, depois falei, não quero isso. Aí eu fui para administração, fui fazer business na faculdade de administração da FEI, e aí fiz administração e negócios, me fiquei muito envolvida com os jogos universitários, né, Economiadas, que eram os jogos de economia e administração, mas eu tinha vários amigos que eram da comunicação. Então eu comecei pro Juca, que é os jogos universitários de comunicação, jogos universitários de comunicação e arte, né? E aí comecei a ir pro Juca, eu acho que nesse momento eles me corromperam, eu fui corrompida pela... Ah, o bichinho foi lá picar você! Ele falou, não. Eu fui corrompida no final da universidade. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu quero conhecer esse universo. Só que eu precisava mudar, eu precisava migrar. Acho que eu não tinha currículo suficiente, né, para ir para esse lugar, mas eu tinha desejo, vontade de ir. E aí eu peguei meu currículo e pensei, como que eu reescrevo isso para ficar interessante, para ficar atrativo para o entretenimento, para a comunicação. E aí eu tinha habilidade, eu passei por alguns departamentos estratégicos que eram de gestão da Isabel, minha mentora, a executiva da Saia Lápis, que era comunicação, que era marketing, relacionamentos estratégicos. Eu falei, tá, vou explorar mais essa parte. Mas eu tinha muita habilidade também com gestão de orçamentos, com números. E aí eu entendi que tinha um papel, uma profissão que chamava produtora executiva, que era a pessoa que cuidava disso, né? Que fazia orçamento, planejamento, gestão de despesas, de custos. Eu falei, opa, eu faço isso na construção civil. Eu cuidava lá das medições, em que a gente levantava a quantidade, as toneladas de concreto que eram usadas numa obra, a quantidade de sacos de cal, de cimento, quantos metros cúbicos de água. Eu pensei, talvez isso se aplique. Só transforma, né? Por que não quantificar elenco? Por que não fazer cotação de catering, de casting? Eu acho que funciona. E aí, não sei se você lembra da Cato. Sim, eu comecei lá. Não. Meu segundo emprego oficial foi na Cato, eu fiquei 5 anos na Cato. Na minha época, a Cato era a ferramenta pra gente procurar emprego, né? E aí eu fiz essa versão B na Cato, porque eu tinha a versão A, que era essa do corporativo, do terninho, da administradora de empresas, e eu fiz a versão B. E falei, vamos ver se isso dá certo. E aí eu fui chamada para uma entrevista na RGB. RGB é uma produtora argentina que tinha acabado de chegar no Brasil e que fazia produção de conteúdo para TV. Muitos formatos licenciados, Endemol. E aí tinha uma vaga lá de produtora, de
produtora executiva e uma outra posição que era para gestão de orçamentos de programas de TV. E fui para essa entrevista. E os meus lookzinhos, os meus figurinos na época, eles eram muito caretinhas, né? Porque era desse universo do Era o terninho. Aí eu falei, vou pra essa entrevista. Falei, o que eu faço? Falei com 2 amigas, falei, gente, alguém me presta uma roupa? Porque a gente trocava lookzinho, né? Tipo, pra entrevista, pra não repetir sempre a mesma roupinha. Sim. Então, peguei a roupinha emprestada de uma amiga e fui fazer um negocinho que eu falei, isso aqui eu acho que é mais descolado, né? E fui lá fazer essa entrevista na RGB. E aí fui entrevistada por um cara sensacional chamado Flávio Goldenberg. Flávio Goldenberg foi o meu segundo mentor. A segunda pessoa que eu tive de referência profissional. Primeiro foi a Isabel, a segunda foi o Flávio. Uma das pessoas mais criativas que eu conheci, assim, genial, divertidíssimo. Tinha um lema de que a vida precisa ser leve, divertida. E não tinha dificuldade para ele realizar ações encantadoras, criativas. Um cara incrível. E aí eu fui para essa entrevista com o Flávio. E aí no meio da conversa ele falou para mim, mas você não tem experiência em comunicação, entretenimento? Aí eu falei, não. Mas eu acho que a mesma habilidade que eu tenho para fazer gestão de orçamentos de uma obra, né, de um projeto como esses que eu atuei, que eu trabalhei, eu consigo transpor para um contexto de comunicação, de entretenimento. E tinha feito a minha lição de casa, né? Me preparei para essa conversa com ele. Sim. E aí ele falou, tá bom, eu gostei de você, vou conversar com mais umas pessoas e te respondo. E aí, no mesmo dia me ligaram e falaram, olha, o Flávio te selecionou e quando é que você pode começar? E eu fiquei enlouquecida, né? Você tinha chegado onde você queria. Cheguei. Agora é hora de testar. Cheguei. E aí fui trabalhar na RGB com o Flávio Goldenberg. Conheci outra mulher incrível, Elisabetta Zenatti, que é VP de conteúdo de Netflix, foi Sony, fundou a Floresta. Então, assim, eu tinha muitas boas referências. Desde sempre eu tive boas referências profissionais, assim, pessoas que eu olhei, me espelhei, observei muito. Sou muito observadora e eu acho que é uma ferramenta importante, sabe? Sim. E fui para a RGB e fiquei lá um tempão junto com o Flávio, trabalhei no Popstar. Nossa, que legal! Como é que eram os bastidores do Popstar? Isso é muito louco! Lançamos o Bros, o Rouge, eu tive essa minha fase ragatanga. Nossa! O bom é que você pegou toda a onda, né? Como nasceu, como tudo... E foi muito legal, porque eu estava numa fase também de idade que era um lance que impactava as pessoas da minha idade. Então, quando eu falava, trabalho com Rouge, trabalho com o Bros, as pessoas falavam, nossa, que incrível! E tinham vários eventos legais, né? Sim. Muita coisa bacana. E aí foi a minha grande primeira escola no entretenimento. E a partir daí eu grudei no Flávio e adotei ele para ser o meu mentor. Não foi ele que me adotou, eu adotei ele. E aí ele foi me levando para outras experiências também relacionadas à comunicação. Depois de uma época, me convidou para ser sócia dele numa produtora. Que legal! Então eu tive essa experiência de empreender, óbvio, de uma maneira mais coadjuvante, porque ele era o grande expert, mas me ensinando o básico do empreendedorismo também nesse setor. E aí nós trabalhamos, a gente fazia produção de clipe e DVD. Nossa, gente, para quem não sabe o que é um clipe, não vai saber nem o que é uma MTV da vida. Mas dá um Google, pesquisa que vocês vão entender o que era. A gente ficava lá na TV esperando qual era o clipe que ia lançar, qual que era a tecnologia que ia vir, porque era nesse nível, né? Que a gente que respirava, né? Nós fizemos o clipe da Joelma na Amazônia, Joelma Chimbinha. Que legal! Rick Renner, era divertidíssimo. E era uma produtora pequena, ele tinha uma outra sócia, que era uma pessoa renomada, que também veio da Sony, e depois ela saiu e eu fiquei com o Flávio. E nós passamos por um momento difícil, que foi o momento em que os artistas começaram a fazer produções independentes. Não existia mais DVD, né? Não existia mais blockbuster, não existia mais... Foi quando o streaming tomou conta disso. Entrou com mais força. E caiu, não existia mais, ninguém produzia DVD.
né? Foi assim, caiu o vinil, depois caiu o DVD e a gente entrou numa nova era. E nós participamos dessa nova era. Só que pra gente, como negócio, foi muito desafiador, muito difícil. E aí nós começamos a produzir conteúdo institucional. Então a gente, vídeo institucional para as marcas. Vamos produzir vídeo institucional para as marcas. Só que a gente precisa se reinventar. E aí um monte de coisa apareceu, um monte de dificuldade apareceu. E teve uma época que a gente estava produzindo, entramos num segmento para produzir conteúdo para caminhoneiro, Siga Bem Caminhoneiro. Nossa! Nos juntamos com outras produtoras, com a Cobran. Fizemos produção de conteúdo adulto. Eu era produtora executiva de um programa chamado Jogo da Sedução. Nossa Senhora! Naquela época podia, gente. Agora... Eu já era maior de idade, tá? Que bom, né? Mas quando eu ia em algum evento de família que me perguntava, o que você tá fazendo agora? Porque a família achava interessante. Sim. Essa foi por muito tempo eu ocultei o Jogo da Esse Sedução. daí não, né? Então eu tô fazendo outros programas. Mas era divertidíssimo. Eu me lembro que teve uma pauta que era sobre dominação. E aí eu era produtora executiva, eu tinha que pesquisar os espaços, o tema. E aí eu pesquisei vários clubes de dominação e fiquei assim, entendendo super. Porque eu tinha que dar subsídio para os roteiristas, para o pessoal criar, escrever. E também para a produção construir as dinâmicas, as provas. Mas por muito tempo, nos créditos do programa, não aparecia o meu nome completo. Eu falei, gente, não precisa, né? Não precisamos dar esse crédito todo. Não. E aí, foi foi uma fase, assim, desafiadora. Eu lembro que nós paramos, assim, na cara do gol de um projeto que era um conteúdo para um canal, para um veículo religioso. E eu falei, poxa, legal, esse eu vou poder contar para minha família, né? Porque o Jogo da Sedução, o erótico, não dava contando. Muito. Mas esse eu falei, do religioso, poxa, eu vou poder contar para minha família que eu tô fazendo produção executiva de um conteúdo religioso. E aí, quando nós recebemos o briefing, veio lá, locação da cadeira, locação da muleta, os figurantes. Aí eu chamei o Flávio e falei, não tô entendendo, me explica direito. Ele falou, não, Ana, a gente tem que deixar tudo pronto, que não sei o quê, porque é uma gravação e nem sempre o milagre acontece ali, real, ao vivo. Eu falei, não, isso eu não vou fazer. Aí ele falou, relaxa, que não é você que vai falar, levanta e anda. Vai, você vai fazer a produção executiva e vamos lá. E eu me dei conta, né, de que muito do que a gente vê é ficção. Sim. Né? Óbvio que existe e tem lá o documento, o registro de muita coisa que é real. Mas a gente, neste universo, a gente vive com isso. Exato. Né? E tem gente que trabalha com isso, que produz isso. E eu tava ali, me vendo, sendo essa pessoa. Eu acho que nesse dia eu voltei para casa e eu usei toda a fé que eu herdei da minha mãe e falei, pedi, sabe quando você pede? Falei, poxa, aqui se abre uma nova oportunidade pra gente, uma nova porta pra gente. E apareceu. O Flávio foi chamado por uma agência, a The Group, uma agência grande, muito reconhecida no mercado de live marketing, e aí chamaram ele para um projeto. E ele foi lá, fez a entrevista, fechou o projeto, era um projeto para o Carrefour, era uma caravana itinerante de eletro. Ai, que legal! A gente andava com 4 carretas pelo Brasil, estacionava as carretas no estacionamento das lojas e montava um feirão de eletro. E aí chamaram ele para esse projeto e ele falou, olha, eu topo, mas eu não consigo... E era início imediato. Ele falou, eu não consigo começar imediatamente, eu estou finalizando um outro projeto, mas eu vou trazer uma pessoa da minha equipe para cá. E aí ela é a pessoa que faz a parte de produção executiva, então ela já inicia o trabalho. E eu concluindo, em uma semana, 15 dias, eu venho para cá e a gente começa full. É uma pessoa da minha equipe que eu quero que esteja comigo no projeto. Então, chegou e falou, não vamos produzir milagre. Ninguém vai falar levanta e anda. Vamos rodar o Brasil. Fazendo uma caravana. Vamos fazer uma coisa que é real, né? Vamos vender eletrodomésticos. Tudo bem, isso é muito real. Vamos lá. Aí eu fui pra agência e cheguei lá no primeiro dia, eles falavam, porque o Flávio, porque é um cara que fez isso, aquilo, porque o Flávio conhece não sei quem.
E aí eu pensei, liguei pra ele no final do dia e falei, Flávio, acho que tem alguma confusão. Ele falou, o que que foi? Falei, puta, estão falando de uma pessoa que tem experiência assim, assada, de um outro histórico, que já trabalhou aqui. Você já trabalhou aqui? Você já fez algum outro projeto? Ele falou, não. Eu falei, puta, acho que tem algum engano. Aí eu falei, e aí? Ele falou, e aí, fica quieta. Estamos Sou esta contratados pessoa. e nós vamos fazer esse trabalho. E aí, nós entramos por engano. Que loucura! Não, vocês não entraram por engano. Deus falou assim, deixa eu colocar aqui, ó, porque é o melhor lugar. Não quero que ninguém ache que é mentira. E foi, por muitos anos, assim. Eu fiquei na The Group por 15 anos. Caraca! 15 anos! Aí essa agência que eu entrei por engano. Então, exatamente. Não foi por engano. Deus falou assim, vou te colocar lá, fica aí. 15 anos na The Group. Eu conheço a The Group. Se eu não me falha a memória, eu homologuei eles quando eu tava na Samsung. Ah, eu participei desse período de Samsung. Fernando Guntovitch. Então. Que foi também outra pessoa muito importante na minha construção profissional. E aí eu venho colecionando as minhas referências e os meus mentores. Esses que eu boto embaixo do braço e falo, vai ser meu mentor, sim. E aí, Fernando Guntovitch, uma pessoa que tem uma habilidade comercial muito grande, muito grande. Então eu tinha um criativo genial, Flávio Goldenberg de um lado, uma pessoa comercial incrível como referência, que foi o Fernando, e eu fui construindo aí esse meu legado, essa minha história profissional, olhando para pessoas que eu, sabe, admiráveis, assim. E aí, na The Group, eu fiz muito trade marketing, eu fundei a área de promoções. Nossa! E tenho aí no meu currículo mais de 80 promoções que eu concebi, executei, finalizei. Fiquei uma expert em promoções comerciais e era uma coisa que eu adorava, porque eu adorava premiar as pessoas. Mas é um negócio tão, né, rápido, não é? Tem um curto período, dependendo da promoção que você vai fazer, você tem que acionar uma cadeia gigante, ainda mais aqui no Brasil, né? Mas sabe aquele negócio de presentear? Eu sou uma pessoa que gosta de presentear. Então, quando eu premiava as pessoas, eu tinha a impressão que eu estava presenteando. E aí você vê também histórias que vão mudando em função daquilo, sabe? Já uma promoção de fraldas em que a família ganhava o quarto do bebê. E aí a pessoa premiada é uma pessoa que mora numa comunidade, divide a casa com a sogra, com a família e ganha, sei lá, uma casa popular no momento que tá grávida, prestes a ter um filho. E não dá para isso não te tocar. E aí você percebe que mesmo a olhos nus, sendo um trabalho puramente comercial, quando ele toca uma pessoa e quando ele é capaz de mudar a vida de uma pessoa dessa forma, ele cria um propósito, ele constrói um propósito. Exato. Né? Eu lembro de uma promoção que nós fizemos que premiava com R$1 milhão. Foi a primeira promoção no Brasil que premiava com R$1 milhão. E quando a gente foi descobrir quem era o premiado, era uma pessoa que trabalhava no interior, no interior de Goiânia, numa fazenda, com escolaridade básica. Ele tinha ido ao supermercado com a pessoa com quem ele trabalhava, com a chefe, e ela deu o cupom fiscal para ele. E falou, preenche o cupom de compra, porque precisava do cupom de compra. Falou, preenche aí, pode fazer no seu nome. Vai que você dá sorte na vida. Ele deu. E ele deu sorte na vida. Ele ganhou R$1 milhão. Que sensacional. Imagina a pessoa te contando essa história. Eu fui lá entregar o checão de R$1 milhão para ele. Eu imagino o que ele não sentiu naquela hora, né? Porque, veja, ele ganhou o cupom e falou, vai que você dá sorte. E ele deu a sorte. Deu. E mudou a vida dele por completa. E eu vi muitas histórias acontecerem neste período que eu trabalhei com promoções. E aí depois eu fiquei responsável pela parte de novos negócios e relacionamento com os clientes. E eu adorava, né? Isso. Eu sou uma pessoa que gosta eu gosto de me relacionar com as pessoas. Né? Então, poxa, me pagavam para sorrir. Conversar com as pessoas e trazer projetos para casa. Eu falei, pronto, tô usando aí o que eu tenho de melhor. E aí fiz isso por muito tempo e chegou um momento que eu falei, agora eu quero fazer outras coisas. E foi muito difícil sair da The Group. Porque era um lugar que eu estava muito confortável
e que eu construí boas relações, sabe? Eram elos verdadeiros. E eu me lembro de uma das conversas que eu tive com o Fernando, porque eu tentei umas 3 vezes sair de lá, e aí quando eu tentava sair, ele falava, mas o que você quer fazer agora? E foi nessas que eu fui pra promoção, e depois fui pra novos negócios, depois fui pra relacionamento com o cliente. Né? Eu saía para jantar com os clientes, levava para viajar, né? Fazia a parte de sustentação da relação. E aí, quando eu falei para ele, olha, eu quero fazer outra coisa. E aí ele, não, mas tá bom, o que você quer fazer? Porque ele ia arrumar outra tarefa pra mim. Ele ia te dar alguma coisa que você queria. E aí, teve um momento que eu falei para ele, me deixa ir. Eu preciso que você me deixe ir. Porque se você não colaborar, eu não vou conseguir. Porque eu tinha certeza que ele ia me propor alguma coisa muito legal e eu ia ficar. Sim. Sim. E isso foi muito bonito, mas foi muito difícil. É uma decisão. É o momento em que a gente diz que a decisão é o momento de deixar. Né? Que é a escolha, que você vai fazer uma coisa, mas você... É aquele sentimento da perda, né? Perdi alguma coisa. Não necessariamente você perdeu, mas é um sentimento que vem. E aí eu pensei, puta, o que eu quero fazer agora? Eu não tinha clareza, tá? Do que eu queria fazer. E eu tive essa conversa com ele e com outras pessoas que me falaram, e aí, o que você quer fazer? Eu falei, eu não sei. Mas você vai sair de um trabalho, né? Que você tá numa boa condição, né? Sendo reconhecida pelo seu trabalho. Eu já era referência no meu trabalho no Live Marketing, BTL. E sem saber o que você quer fazer, eu falei, eu sei o que eu não quero fazer. Já é um começo. Pois é, eu achei. E o que eu quero fazer eu ainda não sei. Mas, no fundo, eu já olhava, assim, para um outro lugar. E aí eu pensei que era publicidade. E aí eu falei, eu acho que eu quero me enfiar aí, na publicidade. E acho que é o momento de fazer isso, né? Tipo, eu não sou uma jovem, eu vou completar 50 anos e eu pensei, eu preciso fazer uma manobra rápida, entender o que eu quero fazer e me empenhar nisso, né? Porque assim como eu passei 20 anos no BTL, né? Saí dali. Tive lá os meus 6, 7 anos no corporativo clássico, depois fui pro BTL e aí falei, agora eu vou pro ATL, eu vou pra publicidade, né? Então eu preciso me movimentar. É um outro mundo, completamente diferente. E eu sou estrategista. Eu sempre tenho um plano. Então, entendi, tem o A, o B, o C, nada pegado e vambora. Eu defino o meu objetivo e aí de verdade, eu faço um PPT, um keynote, defino qual é a estratégia, como eu vou chegar, faço estudo de cenário, estabeleço as atividades e é assim que eu atuo na minha vida e não é só na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, eu sou essa pessoa. Nossa Senhora, tudo, você faz esse desenho pra tudo. Eu faço. Eu tenho que ter um desenho estratégico, eu tenho que ter um plano. Uma direção. Tem que ter um plano. E eu fiz isso com publicidade. E aí, quando eu entendi que o que eu queria experimentar era a publicidade, eu fui mapear o mercado publicitário. E aí, mapeei o mercado publicitário, elegi quem eram os publicitários, sabe? Que para mim eram referência, com quem eu gostaria de trabalhar. E coloquei lá, Marcelo Serpa, Joana Monteiro, Hugo Rodrigues. E comecei a seguir essas pessoas e seguir, não tô falando no digital, e assistir palestra. Tinha, né? Não, tinha, recente, a minha vida na publicidade pouco 5 anos. 5 anos, Mas ainda, né, tava ali. Comecei a ir assistir palestra, comecei a pesquisar conteúdo de internet, comecei a ler artigos, entender quem eram as pessoas estratégicas para promover a conexão. E com o Hugo eu já tinha algumas conexões, porque ele atendeu muito tempo o varejo do lado da publicidade, né, as grandes redes, e eu do lado do BTL. Então já tinha me encontrado em algumas ocasiões. Porque as campanhas têm que se falar, né? Em campanhas também, então conhecia bastante do trabalho dele. E aí eu defini, eu falei, tá bom, o alvo na testa eu já sei de quem eu vou colocar. Peguei meu PPT, olhei e falei, tá bom, já elegi quem é a figura publicitária com quem eu quero trabalhar. E aí eu comecei essa aproximação, nós tivemos alguns encontros, pintaram algumas conversas, né, de trabalho juntos e que não rolaram até que eu recebi o convite da Aldeia.
A Aldeia foi um projeto que me encantou desde a primeira vez que o Hugo me contou sobre o projeto, né? Que era a ideia de construir uma startup de publicidade, pensando num modelo mais ágil, em algo mais dinâmico, né? Mesmo ele tendo todo um histórico genial em grandes grupos e agências grandes, ele queria experimentar um novo modelo. E aí ele me chamou para isso e de repente estávamos nós montando uma startup. Ele me chamou para co-presidir a Aldeia. E aí eu fiz isso ao lado também de profissionais incríveis, como Daniel Jota, Bruno Brasil, muita gente bacana do mercado publicitário, assim, referências. E nós começamos a construir a Aldeia, que tem um conceito de trabalhar o desconhecido ideal, que é entender a necessidade dos clientes e dos projetos e, a partir da necessidade do cliente, o projeto estruturar a operação on demand para que ela se adeque à empresa, à marca, e não o contrário. Sim. E foi isso que nós fizemos na Aldeia. Por quase 4 anos, nós atendemos uma das principais marcas do país, né, de finance, o Banco Bradesco. Tivemos um contrato... Que é super pequeno, né, gente? Deixa eu contar, tem tudo que é canto. É isso, menina. Então, o meu debut na publicidade foi com o Hugo Rodrigues e com o Bradesco. Entendi. E em todos os lugares do Brasil, independente da comunicação, né? Porque no Nordeste é uma coisa, no Norte é outra, no Sul é outra, aqui em São Paulo é outra. Um dos principais anunciantes do país. E a minha escola, então, foi outro que eu abracei e falei, pronto, tá aqui também no grupo dos meus mentores. E né, um grande mentor, uma pessoa a quem eu sou grata, porque ele me apadrinhou na publicidade. Ele acreditou em mim e em outras pessoas por esse projeto. Mas ele olhou, acho que ele olhou e falou, talvez ele tenha tido a mesma leitura que o Flávio Goldenberg teve, né, há 20 anos. Quando me olhou e falou, tá bom, não era isso que você fazia, mas eu acho que você... Mas você tem as ferramentas para fazer, é isso. Que no final do dia, eu sempre brinco aqui no canal, que eu falo que a gente, ao longo da vida, a gente vai colecionando novas ferramentas. Você vai colocando na sua malinha, né? E aí, em determinado momento, você consegue usar o que você nunca achou que ia usar. Né? Ai, trabalhei com isso há 200 anos atrás. Beleza, mas agora você vai usar de novo. As habilidades a gente não perde, né? O conhecimento a gente não perde. Então, isso que é muito louco. Não, e que hoje, né, se fala muito nesse perfil de profissional nexialista, que é o profissional que tem lá aquele cinturão de habilidades, e aí, agora eu preciso desse superpoder, agora que eu preciso desse, agora eu preciso desse. A gente sai do perfil, né? Você acredita que a gente sai do perfil especialista para uma coisa mais generalista? Sim, e é uma habilidade, né? Você conseguir fazer essa leitura de não só unir esses conhecimentos que você tem, mas também de se relacionar com pessoas que têm diversas especialidades, né? É um poder de gestão, é um poder de conexão. E eu gosto muito disso, né? Esse lance de conexão, de unir pontos, de fazer as coisas acontecerem a partir dessa habilidade de formar grupos. Vai montando. É algo que eu acredito. Por isso que você se intitula articuladora de negócios, é isso? É um nome diferente. Pois é. Onde nasce isso? Essa é a novidade. Depois de concluir esse projeto da Aldeia, eu fiquei um tempo, né, naquele mesmo lugar que eu vivi, tipo, o que é que eu quero fazer e o que é que eu não quero fazer. E aí eu comecei, eu fiz aí um movimento um pouquinho diferente. Eu fui olhar para as principais habilidades que eu desenvolvi ao longo desse tempo. Porque agora eu me sinto capaz de olhar e falar, poxa, eu sou boa nisso. Poxa, eu tenho habilidade para isso. Isso aqui eu acho que eu consigo desenvolver bem. E é um negócio que acho que demora um tempo, né? Para você Sua maturidade te traz isso. E muitos erros também, né? E aí eu olhei para isso e falei, eu acho que dá para fazer alguma coisa com essas habilidades que eu tenho. E eu acho que caiu a ficha esse ano, em junho, quando eu tive em Cannes, com uma cabeça... Eu já tive anteriormente, mas eu estava muito direcionada para um briefing, para o segmento de finance. E esse ano, quando eu cheguei, eu pensei,
cheguei, e vou confessar um negócio aqui, que quando eu cheguei esse ano lá, eu estava insegura. Porque o ano passado eu fui numa condição, né, dentro de uma agência que faz parte de um grupo grande, atendendo uma conta gigante. Então eu estava toalha felpuda. Sim. Esse ano eu cheguei, eu já não estava mais nesse projeto, porque o projeto terminou. Foi um projeto que tinha começo, meio e fim e chegou ao fim. E eu cheguei me sentindo meio pano de chão, sabe? Eu pensei, pô, eu já fui toalha felpuda, eu acho que eu tô meio pano de chão. Só que eu quis avaliar o que eu construí de relações ao longo desse período, porque eu conheci muita gente interessante, Sim. né? De veículos a agências, desenvolvedores de projeto, pessoas técnicas com habilidades técnicas, pessoas de dados, de neuromarketing. E eu quis avaliar o quão, de fato, eu construí relação com essas pessoas. Sim. No primeiro dia lá, eu percebi que eu tava, fulano, você precisa conversar com não sei quem que tem um projeto que eu acho que serve pra você. Você conhece a Dai? A Dai é uma comunicadora, é uma pessoa que tem um podcast que faz isso, e eu acho que tem tudo a ver você estar com a Dai e sentar. E comecei a fazer essas conexões de uma maneira muito fluida, sabe? Divertida. E a gente se encontrava num almoço, num jantar, e eu chamava alguém para sentar do lado de alguém que eu achava interessante. E aí, no outro dia, alguém me ligava e falava: lembra aquela pessoa que você me apresentou? Eu acho que tem perfil para ser investidor de um projeto que eu tenho. Você consegue me conectar? Eu dava 20 minutos, 15 minutos, eu falava: marquei um almoço. Você pode? Vou almoçar com essa pessoa. E aí eu comecei a entender que isso era um negócio que podia ser interessante, mas sem fazer muito uma leitura de... Eu ainda não tinha claro como transformar isso no negócio. E aí uma pessoa muito próxima e querida, que também é uma referência, que é a Dilma Campos, ela observou algumas situações dessa acontecendo e ela falou: Aninha, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você faz tem valor. Você consegue juntar as pontas. Sim. E você tem que entender como você faz para capitalizar, sem cobrar. Cada conexão dessa que você fez, se você negociar 10% de comissionamento, você faz um dinheiro. Por que você já pensou nisso como negócio? E eu acho que eu tinha pensado, sabe? Mas eu não tinha externado. E foi, assim, importantíssimo quando ela me observou sem saber de nada e fez essa leitura e me chamou a atenção para isso. Porque Então, o teste foi pacificado, digamos assim, né? Foi. E aí, quando eu voltei, eu falei: é isso que eu quero fazer. Mas como é que faz isso, né? Que personagem? Será que eu vou ter que entrar numa agência, numa empresa para fazer isso? Fui também entender esse meio, e tem empresas, agências que fazem só isso. E aí pensei no que eu já tinha vivido como novos negócios, como profissional de relacionamento, e aí eu cheguei neste lugar e batizei esse meu papel como articuladora de negócios. Então, articular negócios é usar esse capital social para unir projetos, pessoas, marcas e fazer com que as coisas aconteçam a partir desse coletivo, sabe? Sim. Nada vai acontecer com a Ana Boiadian sozinha. As coisas só vão acontecer se eu conseguir identificar um projeto que tem potencial para uma marca, que eu conseguir viabilizar, né, auxiliar para que isso aconteça também financeiramente. Sim. E que seja sustentável e válido para todos os envolvidos. E eu tô neste lugar de fazer essas conexões acontecerem. E como que é isso? Você desenvolveu um novo negócio diferente. Muito louco, tá? Porque é óbvio que eu sempre recebi muitos projetos, desde Sim. a época de BTL e depois na publicidade atendendo o Bradesco, muita coisa aparecia para mim. E eu pensei, eu não sei se eu quero trabalhar com tudo isso. Pensei, neste novo momento que estou só, eu vou escolher os projetos que eu quero botar energia. Porque apareciam muitos projetos legais, mas que não cabiam para aquele cliente ou naquele momento. E quando eu me vi tendo a possibilidade de escolher, eu falei: eu quero conversar com pessoas que tenham projetos com propósito relacionado
a comunidade preta, eu quero projetos que são de mulheres, e aí depois vou te falar de um Já tá aqui pra perguntar. de um tá outro aqui, projeto ó. que é o Ventre Club, não me deixe esquecer dele. Não, tá aqui, ó. Mas eu comecei a olhar para esses projetos e eu comecei a receber umas encomendas, sabe? De amigos, de pessoas do mercado que falavam, olha, tô trabalhando com a marca tal e eles querem projeto de arte. Aí essa semana eu só vou olhar para projeto de arte. Aí para outros, estão buscando projeto de gastronomia. Então eu só vou falar de gastronomia essa semana. E eu imaginei que eu fosse ficar muito mais fechada na parte de comunicação, de ativação, Sim. de live marketing, de publicidade. E começaram a aparecer temas diferentes. Então hoje eu tô do canabidiol ao petróleo. Que sensacional! Agora, você tá do começo ao fim, literalmente. Como é que é essa loucura na cabeça, assim? É muito louco, tá? Quando vou falar do canabidiol. Apareceu um projeto pra mim relacionado a canabidiol. E eu falei, pô, legal, interessante. Era uma peça, conteúdo de teatro, não sei o quê. E aí eu falei, ok. Se na hora que pintar alguma oportunidade, não tinha uma encomenda, não tinha nenhuma oportunidade para aquilo, eu falei, na hora que aparecer uma oportunidade, eu acesso o meu banco de projetos, porque eu tenho um banco de projetos. Eu acesso o meu banco de projetos e faço aí a conexão. Aí na semana seguinte apareceu outro. Aí depois apareceu outro, uma masterclass com profissionais, com especialistas de todo mundo. Então, pessoas especialistas no cultivo, outras especialistas em regulamentação, certificação, Nossa. outras especialistas no uso terapêutico. E aí eu falei, mas por que isso tudo tá aparecendo? E aí eu fui estudar e pesquisar, né? Existe um movimento grande de mudança de legislação próxima a acontecer, e o Brasil é um país foco para esse mercado. Eu falei, vou pegar de novo os 3 e vou entender, porque eu acho que como negócio é algo muito potencial. E aí fui para esse negócio, e aí vou estudar, vou entender, vou conversar com pessoas. Mesma coisa com petróleo. Apareceu uma demanda de um grupo gringo que está abrindo a operação no Brasil, e eles precisavam de alguém para auxiliar na intermediação para vários assuntos. Um deles era abastecimento de combustível. Eles falaram, a gente quer chegar aí na Petrobras ou em distribuidores, só que a gente está com dificuldade. Sim. E aí eu falei, tá, o que vocês precisam? E aí me mandaram lá, um contrato internacional para abastecimento desses combustíveis, que não sei o quê, a longo prazo. E aí eu fui pesquisar, né? Não entendia nada. Entendia de gasolina. Que é bom. Entendia de abastecer meu carro. Você parava lá, ele colocava lá a gasolina e... Não, e que já não entendo mais, porque agora eu tô 100% elétrica, então não entendo mais disso. Aí eu fui pesquisar, fiquei lá um dia nos chats. O que é esse termo, o que é essa sigla, como que funciona, qual é a cubagem, o que quer dizer esse volume, como é que funcionam as negociações dos traders. E aí tive uma aula e falei, pronto. Porque antes de topar o negócio, eu falei, deixa eu entender. Aí fui lá olhar na minha matriz de relacionamentos estratégicos quem eram as pessoas que eu tinha que podiam me auxiliar nisso. Né? Porque na minha cabeça é um grande Black Mirror. Eu tenho o banco de projetos, eu tenho a matriz de relacionamentos estratégicos. Aí eu olho e falo, esse projeto com essa pessoa, nessa marca. Daí eu faço, brum. E aí eu falei, acho que posso. Acho que vou. Vou, né? Fui. Aí eu falei, eu posso auxiliar nessa negociação, nesse projeto. E aí entrei. E é assim que eu tô fazendo. Que sensacional! E como que surge a Ventre Club? Ventre Club. Ventre Club é um projeto que tem 8 anos. 8 anos? Tá, entendi. Então, enquanto você estava fazendo tudo isso daí, se remodelando de novo, lá estava você num outro projeto, é isso? Sabe como o Ventre Club nasceu no momento que eu estava pensando sobre o tema maternidade. Né? Fiz lá aquele processo, tive dúvida por muito tempo, se queria ou não, e aí neste período de dúvida eu falei, quer saber, vou congelar óvulos, vou lá congelar meu material genético e depois eu decido, né, porque a gente tem validade para este tema. E aí eu só não queria me arrepender depois. E aí quando eu voltei para este assunto, perto dos 40 anos,
eu fui olhar para tudo aquilo, tive, né, conversas íntimas, enfim, discutimos lá a relação, entendemos, e eu falei, acho que não nasci para isso, né? Algumas pessoas nascem para Sim. umas coisas, outras para outras, e sei lá, acho que eu nasci para outras. E aí eu falei, não quero ser mãe. O que você faz nesse momento? Você pega todas as criancinhas que estão lá no colégio interno, congeladas, e dá, né, e resolve essa situação, Sim. né? Você tomou uma decisão. De novo, é aquele momento da decisão. Para não virar, sei lá, uma herança kármica. Né? Eu falei, vou tirar as crianças do colégio interno e vou resolver esse assunto. Conversamos sobre o assunto e falei, pronto, decidi, não vou ser mãe. Só que quando isso aconteceu, muito louco isso, mas eu acho que eu senti vontade de conceber alguma outra coisa. E aí, terapia, conversa com amigas, me juntei com uma amiga e a gente estava olhando muito para co-work, coletivos e tudo mais, não sei o quê. E nós falamos, e se a gente desenvolver um coletivo feminino? Um espaço para troca de ideias, um espaço para mentoria, um espaço para desenvolvimento de projetos, um espaço físico, um lugar para curso, que não sei o quê. E aí nós fundamos o Ventre Club. Nós fundamos o Ventre Club e aí um monte de coisa aconteceu. Ela foi para um negócio, eu fui para outro, rolou pandemia, um monte de coisa. E eu deixei o Ventre Club lá, quietinho. E recentemente, acho que nessa fase de mudança de novo, eu falei, fui revisitar os meus projetos. Então, o Ventre Club é um projeto, tem um outro projeto que é relacionado a bem-estar de idosos e que, em algum momento, talvez eu volte aqui pra gente falar sobre isso. E aí, eu resgatei o Ventre Club. E eu olhei pro Ventre Club e pensei, é muito legal isso. Né, como biblioteca de projetos, porque tinham projetos lá também que eu queria revisitar, porque naquela época não faziam sentido, mas agora, né, faz muito sentido. Mas aí eu pensei, o ventre é um lugar de geração que não precisa ser só feminino. Sim. É um lugar de geração, é um lugar de desenvolvimento, é um lugar de incubação, é um lugar acolhedor. E aí eu tô nesse momento de expansão do Ventre Club como uma plataforma de projetos. E eles se conectam mais com a publicidade ou isso não tem definição? Ele não tem fator limitante. É um lugar de projetos. E podem ser projetos relacionados ao audiovisual, podem ser projetos relacionados à música, podem ser projetos relacionados à arte, podem ser projetos relacionados à educação. Que legal. E aí hoje não é só para as mulheres, é para todo mundo. Ele tá crescendo. Ele tá começando, até porque eu agora tô super concentrada nesse meu novo papel de articuladora de negócios, mas o Ventre Club faz parte disso. Eu acho que ser articuladora de negócios também é um lance que me dá a oportunidade dessa relação não monogâmica, sabe? Sim. Então, assim, eu não tô presa a uma agência só. Eu me relaciono hoje com mais de 10 agências. Eu não tô presa a uma marca só. Eu não tô presa a um coletivo só. Então, o Ventre faz parte desta minha nova fase como articuladora. A Aldeia faz parte dessa minha nova fase como articuladora, né? O lado B, a própria Luli, que é a minha assessora que está me acompanhando aqui hoje, faz parte desse meu hub. Então, eu acho que articular negócios é sobre isso. É sobre unir as pontas nesse meu mapinha de oportunidades, pessoas, marcas. Eu tô vivendo aí essa liberdade. Uma das frases que eu vi, que você traz bastante, é o que podemos construir juntos. Hoje é um lema da Ana? Eu talvez... eu não tenho tatuagens, mas talvez isso tivesse tatuado em mim desde sempre, sabe? E eu acho que neste momento isso faz muito mais sentido. Porque hoje a minha atividade principal, ela tá relacionada a conectar pessoas. Sim. Conectar pessoas, propósitos. E como é que é para você hoje, no lugar que você chegou, quando você olha para trás, né? O que é sucesso para Ana? Sucesso para Ana é entender que eu
naquele primeiro momento lá, e talvez não tenha sido o primeiro momento, né? Eu ia falar aos 14 anos, quando eu fiz o meu primeiro trabalho de persuasão com os meus pais e com os pais dos meus amigos para eu começar a trabalhar. Eu acho que não foi naquele momento, não. Eu acho que tem a Ana, menorzinha, pequenininha, que era uma menina super tímida, que era uma menina que também tinha lá, né, as dificuldades com relação à aceitação, a meu entendimento como uma garota preta num ambiente em que eu não estava junto com a maioria, eu estava junto com... Eu era minoria no grupo que eu frequentava no meu colégio, entre as minhas amigas. Então, eu tinha uma timidez, eu tinha um negócio de... Faltava o pertencimento. Faltava, e eu acho que eu também estava num lugar que eu era a menina que dançava com a vassoura no baile. Lembra da dança da vassoura? Sim. Que sempre tinha alguém que ficava com a vassoura. Eu era a menina que dançava com a vassoura. E aí chegou um momento que eu falei, eu quero parar de dançar com a vassoura. Assim, me chamaram pro baile, agora me chamem pra dançar. Então, eu quero dançar com as pessoas também. E eu acho que é um negócio que eu trouxe pra mim, assim, sabe? Que não adianta você convidar uma pessoa pro baile e você não convidar ela pra dançar. Virou meio lema da história. E aí, eu comecei a entender como é que eu me inseria neste lugar, como o que eu tinha de skill, o que eu podia construir para me tornar mais segura, para ocupar esse lugar. E eu acho que eu tenho feito bem isso, sabe? Eu acho que eu entendi que entre A e B existem pessoas trans, pessoas pretas e pessoas dispostas a construir pontes. Então, eu tô nesse lugar. E Ana, você já parou para pensar quantas pontes você já foi para outras pessoas? Isso é muito gratificante quando né, a gente percebe isso. Hoje hoje não, já há algum tempo eu faço um trabalho também de mentoria e mentoria voluntária. Participo de alguns grupos e quando eu percebo que eu consigo contribuir de alguma forma para que as pessoas se conectem com outras pessoas, para que elas desenvolvam alguma habilidade, para que elas se sintam seguras de alguma maneira, que levem elas a outro lugar, isso me traz uma satisfação gigantesca. Vem daí o estudo para ser conselheira? Vem também. E vem também desse lugar de não querer dançar com a vassoura, sabe? Quando eu observo algum lugar que falta alguém com o meu perfil, eu quero logo ocupar esse lugar. E conselho empresarial, né? O conselho empresarial tradicional é um lugar de pessoas com perfil mais executivo, executivo clássico. Predominante masculino, agora que a gente está entrando nessas. Predominantemente masculino, branco. Eu me aventurei nesse lugar, assim. E até hoje, às vezes, eu me vejo meio menininha com a vassoura na mão, sabe? Pensando o que eu faço com a vassoura agora. Quando eu cheguei para fazer o meu primeiro curso de qualificação para conselheira, eu entrei numa sala que tinham 35 homens com o mesmo perfil. Eu cheguei com uma outra mulher, ela me olhou assim e falou, tá puxado, né? Eu falei, tá puxado. E aí depois, poxa, éramos 35 homens e 5 mulheres. E aí eu fiz uma segunda análise, eram 35 homens, 5 mulheres, e eu era a única pessoa preta daquele ambiente. E aí eu olhei e falei, tá bom, não vou dançar com a vassoura, vou dançar com vocês. Vocês me chamaram pro baile. Exatamente. Então, eu acho que isso é algo que é sempre muito vitorioso para mim. E isso é algo que eu acho que serve como referência para outras pessoas, para outras menininhas tímidas como eu era, sabe? Para outras mulheres. Então, eu gosto disso. Eu acho que a minha maneira de ativar, de articular, de resolver essa parada, sabe? Na verdade, você vai ter ali, uma articulação para que você consiga fazer essas novas pontes, que no Brasil é complexa, né? Você tem dois degraus, né? Acho que é isso. Para subir, primeiro mulher, depois negra. Então, assim, tem várias barreiras que a gente tem que quebrar no meio do caminho, né? Andando nessa trajetória que a gente tem. E, de novo, eu acho que isso é fantástico.
Assim, por isso que eu te perguntei se o sucesso pra você, e se você já tinha parado pra pensar o quantas pontes você já construiu. Porque às vezes a gente passa e não lembra, mas a gente pode estar impactando milhares de pessoas com uma ação, né? No bastidor estava me contando sobre a escola. E eu achei fantástico o que você estava contando e a maneira como você foi aprender na escola. Então, isso aqui eu não conheço muito, mas deixa eu ir lá entender como é que funciona. E isso daí é muito poderoso. Então, super parabéns pela trajetória, pela forma que você conduz e você conduziu a sua carreira até aqui. Então, assim, e sim, você tá num sucesso maravilhoso. Eu adorei essa história. É fantástica, de verdade, de verdade. Achei o máximo. Obrigada, Dai. Obrigada pelo carinho. Me senti super confortável aqui em trocar essa ideia, em dividir a minha trajetória com você. Tava lá pensando antes de vir para cá, né? Ah, como é que eu conto a timeline da Ana? E é difícil às vezes falar sobre a nossa história, falar sobre a gente. Mas eu falo da minha história com muito orgulho, assim. Eu sou uma pessoa feliz e realizada com essa pessoa que aquela menininha se tornou. Isso que é o melhor Essa de tudo, mulher. né? É isso. Mas a gente brinca que a única coisa que não muda é o tempo, né? O tempo aqui voa, gente. Vocês sabem disso, né? Aquela coisa. Mas o tempo é a moeda de troca que a gente tem mais preciosa. Ainda mais agora nos dias de hoje. Então eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, com o seu tempo, para inspirar outras pessoas, outras mulheres, outras pequenininhas que podem assistir e falar: eu não quero mais usar a vassoura. Então, assim, que sejam pessoas que sejam as toalhas felpudas, porque no final do dia todo mundo é toalha felpuda. É isso. Adorei isso. E para aquela câmera ali, Ana, como é que as pessoas podem se conectar com você? Ou como é que elas podem trazer os seus negócios para se conectar com você? Onde é que elas te acham? E, obviamente, eu quero que você deixe uma dica para as pequenininhas, as menininhas que podem estar te assistindo ali hoje. O que você tem de recado para elas? Vamos lá. Começar pelo recado. Eu acho que a gente... eu acho que a gente tem dentro da gente... e aí tô falando da gente, de todas as pessoas. Algo muito único. E que talvez o mais difícil seja identificar isso e acessar isso. Mas quando a gente identifica isso e a gente acessa esse lugar, essa nossa habilidade, eu acho que é isso que vai fazer a gente brilhar. Eu acho que é aí que a gente tem que apostar. Então, se você é uma pessoa que tem habilidade para comunicação, entenda que esse é o teu melhor recurso, essa é a tua melhor ferramenta. Usa a comunicação a seu favor. Se você é uma pessoa brilhante, super inteligente, aposte nisso. Entenda que você vai conseguir chegar ainda mais longe se você apostar nisso. Você é uma pessoa que tem habilidades para o esporte. E eu fiquei muito tempo tentando entender qual era o meu skill, o que é que eu tinha habilidade, né? Eu não era mais bonita do colégio, eu não era mais inteligente do colégio, mas eu percebi que ali dentro daquele grupo eu era uma boa articuladora. Eu era uma boa comunicadora, eu era uma pessoa que envolvia as pessoas com a minha conversa. E eu gosto disso. E aí eu comecei a usar isso a meu favor. E eu ficava feliz quando eu estava numa roda e que eu chamava a atenção pela minha conversa, que eu envolvia as pessoas, que elas queriam conversar comigo, que elas queriam saber das minhas histórias. E eu apostei nisso. E eu aposto nisso até hoje, sabe? Eu fico muito feliz quando eu estou numa mesa de amigos e as pessoas me perguntam: mas e aí? O que era aquele evento que você estava ontem? Mas e aí? O que você tem lá no seu jardim? Mas, poxa, que legal. E amiga, sabe? Eu gosto amiga, quando... adorei. Amiga. Eu gosto quando as pessoas se interessam pela minha história, pela minha vida e pela minha história real, né? E aí, entrando no onde as pessoas me encontram, eu não tenho dupla personalidade nas redes sociais, né? Eu brinco isso e conversei muito com a Luli sobre isso quando eu convidei a Luli para me assessorar. Eu falei: Luli, temos aqui uma questão. Eu não tenho dupla personalidade, então eu sou este produto. E não tô a fim de mudar muito esse produto, não, porque eu acho que é um bom produto. E ela concordou, e ela falou: vamos trabalhar nisso, nesse produto. Então, as pessoas, se quiserem saber da minha vida pessoal, elas podem me achar no Instagram, no Ana Paula _100. E aí é vida pessoal mesmo, gente.
viagem, dá pra ver amigos. a foto da amiga. É amiga, é borboleta, eu crio borboletas. Que legal! A gente não falou da borboleta, poxa! Família. Mas se as pessoas quiserem se conectar comigo também para saber mais da minha trajetória profissional, para marcar um papo, para falar de algum projeto, pensando nessa ponte comercial, é no LinkedIn, como Ana Boiadian. Então tá fácil de me achar. Tá fácil, tá fácil. E vocês aí, gostaram? Aprenderam? Gostaram? Eu adorei. Articuladora de negócio, vou guardar isso, gente. E esse toalha felpuda eu vou guardar assim, ó. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Adorei. De novo, Ana, muito obrigada, de verdade. Adorei essa história, adorei o jeito que você conduz as coisas, acho que eu me identifiquei bastante com a sua trajetória, então acho que é muito bacana isso. Dai, muito obrigada, viu? De verdade, foi uma delícia passar esse tempo aqui com vocês. Fui muito bem recebida nessa casa linda. E vamos juntas construir mais pontes. Gostei, adorei isso, é isso mesmo, esse lema eu gosto. E pra você que ficou com a gente, aprendeu bastante coisa, quer se conectar, então já sabe, né? Pega esse vídeo, manda pra galera da família, marca lá no LinkedIn, deixa recadinhos, entendeu? E aí a gente se vê na próxima quinta. Tchau, tchau!